paz, Jesus e amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, 29 de junho, 13ª semana do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e junto com o canal da Caixa de Missão aqui dentro do YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, o evangelho desta quarta-feira está lá em Mateus, capítulo 8, dos versículos do 28 ao 34. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tendes a ver conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Neste instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós nos deparamos com esse grande milagre de Jesus, esse possesso. Precisamos entender que a possessão ela é um caso extremo, um caso raro na igreja. E a igreja nos ensina que é um caso raro porque o que o demônio ele tem a ganhar com a possessão? Praticamente nada, porque quando ele possui uma pessoa, a pessoa ali ela já não tem mais os sentidos. Então, se ela faz algo errado ou peca, não é com a sua vontade, não é pela sua própria vontade, porque ela está possessa, ela está num estado ali de possessão, onde o demônio toma conta praticamente daquela pessoa. Então, trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia esse evangelho, o que nos possui, irmãos, é o pecado. E diferente, não diferente de uma situação dessa, nós passamos a ficar escravo do pecado, a ficar escravo daquilo que nos aprisiona, o nosso eu, o nosso orgulho. E meditando neste evangelho, queridos irmãos, a gente vê que eu não me recordo, eu nem me lembro de outro evangelho onde o povo, após ver um grande milagre de Jesus, pediu para que ele saísse. Em outras ocasiões, a multidão pedia para que Jesus ficasse com eles. Eles corriam atrás de Jesus para proclamar o rei, e mesmo assim Jesus fugia, porque isso nunca foi o sentido da coisa que Jesus queria. Mas aqui, algo tão profundo, aquelas pessoas suplicam que ele deixasse aquela região. Se hoje já é um grande milagre uma pessoa possessa ser curada através ali do sacerdote, daquele sacerdote exorcista, imagina naquele tempo, muito mais ainda, era um grande milagre. Queridos irmãos, muitas vezes nós também pedimos para que Jesus deixe a região do nosso coração, porque veja, deixar o pecado é perder. É perder algo bom, é perder algo palpável diante do mundo, aquilo que às vezes nos traz alegria, aquilo que às vezes traz algo bom para a minha carne. E muitas vezes eu peço para que Jesus deixe essa região, porque vai me custar, é uma ação de Deus. E quando Ele expulsa algo da nossa vida espiritual, porque sim, São Paulo vai dizer, não é contra homens de sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo, onde ele
está nos ares e aquilo nos atormenta, aquilo nos faz gostar do pecado, aquilo nos faz querer não deixar aquilo que muitas vezes eu tenho medo de perder. O que eu e você tem medo de perder por conta do pecado, por conta desses espíritos impuros que nos influencia tanto no nosso dia a dia. E aí eu peço, Jesus, retira desta região, porque eu vou perder muito. Porque este povo, porque esta região, eu creio que, imagina o dono de toda aquela manada de porcos, que eu me recordo, era mais de 2.000 porcos ali que se precipitou por água abaixo. E aquele povo, então, de algum modo, Satanás agiu para que o olhar de todos eles se fixassem nisso e não em Jesus. Ou também o temor, podemos dizer, não o temor, mas o medo se apoderou daquelas pessoas naquela região. E eles ficaram com tanto medo, talvez também, que esqueceram de olhar para Jesus, para o Filho de Deus que estava ali. E um ponto também que a gente tem que entender, a gente precisa ter Jesus na nossa vida. Eu preciso, primeiro ponto, perder o medo de perder, porque com Jesus nós não os perdemos, mas sim nós ganhamos. Nós só ganhamos. Só que o pecado, o eu, o orgulho fica com este olhar, o olhar físico, o medo. Eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. E aí, eu preciso ter Jesus comigo. Porque veja, esta pessoa possessa, irmãos, o demônio ali que estava tomando conta desta pessoa, ele somente quando Jesus estava ali na região, ele já saiu desse cemitério. Ou seja, o inimigo, ele fica confuso, ele se irrita com a presença de Jesus. Como tem sido a presença de Jesus na nossa vida, no nosso trabalho. Eu não preciso estar com o terço o tempo todo na mão, porque às vezes não vou conseguir, mas eu preciso estar com o terço no meu coração, na minha mente. Eu posso recitar as 10 Ave Marias e um Pai Nosso na minha mente, no meu coração. Eu posso estar com o pensamento do céu, das coisas puras dentro de mim. Isso é ter Jesus na nossa vida o tempo todo. Porque isso irrita o inimigo, isso irrita o demônio que vai ficar ali, poxa, este homem, esta mulher, ele tem esta proteção, esse escudo com ele. E aí eu posso irritar todos esses ares maus e ele vai cair por terra, porque eu tenho Jesus na minha presença. Queridos irmãos, é lindo quando nós temos a presença de Jesus na nossa vida, porque é algo que vai acontecer naturalmente, pela graça de Deus, as coisas vão acontecer. E é isso que aconteceu, este grande milagre, esse grande exorcismo que Jesus fez. Ide, porque quando Jesus ele dá a ordem, o mal cai por terra. Quando ele dá a ordem, o mal ele se precipita nessas águas, as águas do batismo. Por isso que eu e você somos batizados, porque já não somos escravos da carne, mas somos libertos pelo Espírito, porque tudo aquilo que é mal vai se precipitar água abaixo. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Recordando também você, chegando a nossa festa julina, dia 9 de julho, você é um convidado, vai ser uma grande noite, vai ser uma festa maravilhosa para que juntos nós possamos ali confraternizar juntos e viver esta grande noite. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.